Salve, salve, pessoal. Então, estamos começando aqui o nosso segundo episódio da nossa segunda temporada do podcast Opinião Tem Valor, podcast aqui da Postmetria, que tem como propósito falar sobre Customer Experience, falar sobre todos esses processos das empresas que olham para essa visão clientocêntrica, tentando entender, aperfeiçoar seus fluxos de trabalho, qualificar os seus processos internos, fazer com que seu público interno também entenda cada vez mais e, obviamente, aplicar tecnologia nesse processo da experiência do consumidor, né? Então, para isso, assim, super feliz hoje, satisfeito de a gente estar com nossos parceiros aqui também, né, da Elton, né, em termos de consultoria. E aí vou pedir aí um pouquinho que também possam se aprofundar aí na apresentação, mas desde a base aqui, nós estamos aqui com o Elton, né, que é trabalha com essa consultoria, especialista aí em gestão estratégica consultiva em vendas, né, e o Jefferson também, que é um especialista nessa parte de arquitetura de soluções. E ambos, né, fazendo esse conjunto, vão falar um pouquinho para nós sobre o valor desse processo de consultoria, mas antes eu vou pedir para vocês se apresentarem um pouquinho mais, Elton e Jefferson, né? Estamos junto aqui com o nosso co-host, né, o Gabriel Sasso, aqui com a gente. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Mas vou pedir para os nossos convidados para se apresentarem um pouquinho e falarem um pouquinho sobre essa, dentro da experiência, do background de vocês, onde entra o processo da experiência do consumidor também. Perfeito, Disseu. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Jefferson. Obrigado à Postmetria pelo convite. Eu vou fazer uma coisa diferente hoje. Vou deixar o Jefferson se apresentar primeiro, porque toda vez que eu me apresento primeiro, ele se reclama que é difícil de apresentar depois de mim. Irmãozinho, toca contigo aí, se apresenta aí. Show de bola, pessoal. O Elton, toda vez ele se apresenta primeiro, eu falo, deixa eu ser primeiro uma vez também, né? Assim não vale, né? Mas vamos lá, pessoal. Primeiro quero agradecer a Postmetria, Dirceu, Sasso aí pelo convite, estar com vocês aí, né? Como você falou, né, Dirceu, eu sou especialista na área de arquitetura de soluções. E o foco é sempre experiência no cliente. Mas você falou a palavra-chave. E os processos e as etapas estão bem definidos, né? Então, claro, se fosse resumir, mas a gente vai falar bastante, é onde entra isso aí. A minha vida inteira foi software, né? Então, fui implantador, fui analista, depois entrei na parte de arquitetura, entrei na área comercial, então posso dizer que tenho aproximadamente 12 anos de experiência com software, e eu consegui aprender e ver qual que são as dores, onde o cliente está pecando mais, onde que ele não está vendo essa experiência do cliente, né? Então, através da expertise, eu trouxe essa especialização nessa arquitetura, para entender como montar, qual é o sistema correto, como que você montar, como você abordar. Então, seguindo essa etapa a etapa, a gente traz aí. Minha graduação é em sistema de informação, mas eu falo que nada mais do que a experiência do dia a dia, né, hoje, do que as graduações. Bora lá, Elton. Perfeito, meus amigos. Obrigado mais uma vez. Elton Assis, eu sempre me apresento dessa forma, porque eu acho que a gente tem que ter nome e sobrenome, porque nesses últimos anos que eu estou empreendendo, a gente sempre tinha um nome, Elton @ empresa, e agora eu resolvi estar nessa luta de empreender e consultoria, tá? Bora lá, então, 20 anos de experiência com vendas complexas, sempre voltado para a área de software, em várias experiências, já passei desde executivo de contas até chegar na parte de gerente comercial, diretor comercial, posso assim dizer, e o que eu aprendi nesse momento, por isso que eu aceitei de bate-pronto esse convite de vocês. Uma das coisas que é muito importante é que as pessoas pensam o seguinte, vendi, acabou. Não é bem isso aí, vendeu, começou. Você tem que reter seu cliente, você tem que fazer o seu processo muito bem feito. E como é que você faz isso? Através de análise de dados. E por isso que entra a parte consultiva no processo. Você precisa ter uma análise de dados muito, muito forte. Porque antigamente existia uma frase assim, nós temos que ter foco no cliente. É a palavra mais errada que nós temos nesse processo de vendas, posso dizer. Nós temos que ter foco do cliente, nós temos que sentar do lado dele e ver onde ele quer chegar e trazer dados estruturados para ele entender como pode ser feito. Então, é o básico que eu acho que tem que ser feito. Nessa vida, minha experiência, sempre vendendo software, sou formado em contabilidade, então por isso que eu sou muito atrelado a números e a dados e a metrificações, né? Porque, afinal de contas, tem gente que fala que vender é um dom. Não, vender é processo. Vender é um processo, como o Jefferson disse agora há pouco, e a gente tem que ter aquela cadência daqueles processos acontecendo para justamente lá na ponta você conseguir extrair dados e fazer com que o seu cliente seja seu defensor, seja seu advogado. Então, isso é um pouco do Elton aqui para não estender muito mais. Show de bola, gente. Não, é isso aí. Eu consigo, é muito fácil assim, visualizar a importância aí, né, da ação consultiva, mas eu queria que vocês dessem esse primeiro passo
entendendo qual que é a agregação de valor, né? Por que as empresas, elas, em geral, elas têm os dados, ela tem a demanda da interação com o cliente, mas ela está num ecossistema que ela vai precisar de tecnologia, ela vai precisar de processos, como vocês falaram, ela vai precisar de uma série de ativações. Qual que é a agregação de valor? Por que é importante tu contar com um parceiro, né, um parceiro de serviço, um parceiro nesses diversos processos, aí, em especial voltado à questão da experiência do consumidor? Qual que é o ganho nesse sentido, né, para as organizações? Perfeita colocação, Disseu, grande provocação. Eu sempre falo isso nos meus processos, que é muito importante você envolver um profundo conhecimento, porque é um desafio muito grande você conhecer seu cliente, né? E quando você tem um olhar somente de dentro da empresa, você fica muito reativo. E aí é tarde, porque quando você é reativo, muitas vezes o cliente chega, levanta a mão e você nem sabe o que está indo embora. Então, quando você tem uma visão externa, por exemplo, pensando numa consultoria de forma consultiva, você consegue ter mais eficiência no processo. Entretanto, quando você pega consultoria, você pega umas pessoas, às vezes, que não têm muito conhecimento na área. Eu já vi casos de cliente que eu estive começando a fazer um trabalho, que ele falou assim, eu não acredito em consultoria, porque a consultoria vem aqui, me promete um monte de coisa e a gente não entrega. Por que isso? O que acontece? Quando você não entrega um trabalho adequadamente, que nós vendemos serviço, e quando você vende serviço, ele é intangível, existe dois lados para ser tratado. Então, quando você faz uma consultoria com pessoas que trabalham com análise de dados, que a gente vai falar muito sobre isso, e processos, você tem mais assertividade no processo, como eu posso dizer. E a consultoria, no meu ponto de vista, tem um trabalho crucial. Por que um trabalho crucial? Porque ela vai fornecer uma visão externa. E quando você tem uma empresa como a Postimetria, por exemplo, que é o que nós estamos falando sobre aqui, ela traz análise de dados de várias empresas e traz uma expertise muito grande. Então, às vezes, qual é o problema? O maior problema do empresário, posso assim dizer? Ele olha para o mundo dele, esquece de analisar dados e, às vezes, analisa dados incoerentes. Por quê? Se você não tem uma ferramenta de ouvir o seu cliente, de monetizar, qual é o nome que vocês mesmos disseram, o que acontece? Você não tem uma visão holística como um todo. Você faz uma pesquisa, você não consegue fazer uma análise de dados corretamente. Então, isso é um ponto de vista que eu trabalho muito fortemente. E isso não é ponto de vista. Como eu disse, 20 anos de experiência e já bati bastante cabeça. Quando você olha para o seu mundo, você fecha, tem a viseira e, às vezes, você toma a decisão de forma errada. Eu tava até refletindo aqui, lembrando aqui das minhas experiências, que são um pouco mais curtas que a de vocês, né, em geral, mas, assim, de qualquer forma, no mundo financeiro ali, quando eu estava trafegando ali dentro, era muito clara, assim, a dor na qualidade dos dados que eram vistos, né? Era uma grande quantidade de dados, não necessariamente eles eram qualificados, principalmente sobre a experiência do cliente. Então, hoje você vê muitas empresas do mundo financeiro aí, estão contratando pessoas, independentemente de qual parte da área, com especialidade em dados, né? Para poder fazer essa limpa, conseguir compreender ali, é uma dor, eu acho que vem se expandindo muito aí. Eu pontuei principalmente o mercado financeiro, mas é uma dor geral de mercado, né? Com certeza, com certeza. E não só do mercado, porque acontece o seguinte, que eu percebo nessas andanças nossas, por isso que às vezes a consultoria é pertinente, porque eu não estou olhando só para um cliente, estou olhando para vários clientes. E quando a gente olha para vários clientes, qual que é a maior dor que as pessoas têm? Mudança. Então, quando você faz uma pesquisa de NPS, por exemplo, e faz uma pesquisa pontual, você vê que precisa mudar. Às vezes, até o roadmap de um produto, se você trazer análise de dados, você traz mais eficiência no processo. Show de bola. Deixa eu até, aprofundando um pouco até nessa pergunta que o Sasso fez, o que a postimetria também... A gente está numa trilha que a gente analisa, vem do processo de olhar para Big Data, inteligência artificial para tratar esse Big Data, em especial dados não estruturados, olhando para a experiência do consumidor, por sua vez, dentro, um passo à frente nesse contexto do CX, que é o CX Monetization Analytics, né? E que tem por base uma métrica de satisfação, que é o Spontaneous NPS. Então, isso é muito interessante, que para poder aplicar essa trilha, que é uma grande visão, um grande guarda-chuva desse processo, né? A gente teve que olhar em como que a gente, para ter uma plataforma, né, como sistematizava esses dados. Né? Então, até porque nós somos uma plataforma SaaS, né, um software como serviço, voltada para o CX, chamado CX as a Service. Né? Então, tem todos uns conceitos aqui. Mas para aplicar essa visão de CX as a Service, a gente entendeu que tinha um ciclo. Né? Tem várias ativações, mas tem um ciclo que ele é muito relevante. Então,
A empresa precisa ter os dados, né, para a gente poder tratar esses dados. Então, esses dados, eles estão endógenos, eles já estão dentro da empresa, né, nos seus diversos canais de atendimentos, dados descritivos, qualitativos, espontâneos, texto, áudio, né, e por aí vai. Ou a gente, né, tem que ter uma plataforma que traga os dados de fora, né, em canais, né, como, sei lá, redes sociais, Google Places e por aí outros canais aí de interação com clientes. Então tem que ter essa capacidade de coleta. Uma vez que tu tem essa capacidade de coleta, tu leva para um diagnóstico, né? Então tu tem que tratar, entender, interpretar esse dado, entendendo concomitante os canais de atendimento com isso, né? A base, tu insumo é o canal de atendimento, e aí tu olha para o processo de fidelização até chegar numa nova prospecção a partir dos próprios dados. Beleza. A gente pode falar em cada uma dessas etapas, inclusive, acho que faz sentido. Mas onde eu quero chegar aqui na pergunta qual que é o grande desafio nesses processos para auxiliar uma empresa que entendeu que ela quer ter uma visão mais focada no cliente, mas quais são as principais dinâmicas, desafios dentro dessa esteira, inclusive, né, que eu falei desse ciclo aí de coleta, diagnóstico, atendimento, fidelização, prospecção. Como é que vocês veem quais são os principais gargalos aí dos negócios e que, em geral, é bacana contar com uma assessoria, né, um serviço consultivo aí para ativar isso? Bom, esse tema aí, Disseu, eu costumo dizer que dá para falar por um longo tempo, né, esses temas que você trouxe. Mas eu acho que a principal, justamente, vem a cultura organizacional. Nem sempre o empresário tá com os ouvidos abertos para ouvir algumas informações. E aí entra a coleta de dados, como você disse. A gente tem que saber coletar o dado adequadamente. Vamos dar um exemplo que eu falei agora há pouco tempo, em um dos trabalhos que eu e o Jefferson estamos realizando. Eu falei que eu precisava de implementar uma análise, uma pesquisa com o cliente, como um feedback, um NPS ou algo semelhante, e o cara falou assim, eu tenho um template para NPS. E aí você vê como a cultura empresarial é problemática. Ter um template de NPS não é nada dentro do poder que você tem de ouvir o seu cliente e coletar uns feedback adequado. Então você tem que saber coletar para você gerar e fidelizar o cliente. E outras coisas também que é muito importante. Um dos menores custos que existe na venda hoje, pensando em venda, o menor CAC que tem é o cross-sell e upsell. E para você fazer um cross-sell e upsell adequado, você tem que ter mineração de dados, tem que estar ouvindo o seu cliente, tem que estar próximo do seu cliente. E não adianta, vamos supor que uma empresa de software, igual eu sempre trabalhei a minha vida inteira, uma empresa de pequeno porte com 80 clientes, cara, você tem que ter no mínimo aí 4 vendedores para atender 20 carteiras de cliente. E eu te garanto que ele vai focar no cliente que dá mais rentabilidade para ele. Ele não vai ouvir adequadamente o cliente, não vai estar próximo do cliente. Ele deixa de trazer a melhor coisa que tem para dentro da empresa, que é capital, que é dinheiro, posso assim dizer. Porque, afinal de contas, todos nós estamos no mercado para trazer algum benefício para dentro da empresa. E quando você não ouve o cliente, não tem um feedback adequado, você tem análise de dados errado. E quando tendo análise de dados errado, eu costumo dizer que você tem um ponto cego dentro da empresa, você não consegue visualizar. Quando você não ouve os seus clientes, entendeu? Por exemplo, teve um caso de um cliente que eu tenho certeza que se ele tivesse uma plataforma adequada, ele não teria acontecido isso de Seu e Sasso e Jefferson. Ele perdeu um cliente, um churn dele muito elevado, e o cliente estava sem usar o sistema há 5 meses. Pensa nisso. 5 meses sem usar o sistema. Se ele tivesse uma plataforma de análise de dados, ele saberia que o cliente estava sem utilizar o sistema, através de pesquisas pontuais, de metrificação, de feedback, e ele não teria perdido esse cliente. Então, o que acontece? Quando você tem uma plataforma de análise de dados, você tem uma vantagem. Você trabalha com dados e contra número não tem argumento, gente. Não tem como você fugir disso. Quando você faz uma pesquisa adequada, porque muitas vezes o cara faz uma pesquisa errada. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sou frequentador de academia. Então, de tempos em tempos, eles mandam as perguntas para mim. Quem aqui nunca recebeu um retorno de uma pesquisa de satisfação de uma empresa aérea, por exemplo? Então, o que se faz com isso? Quando você treina o dado dentro da empresa, o que você trabalha com isso? Costumo dizer que o petróleo do mundo atual é o quê? Nada mais, nada menos que dados. Só que dados, sem estar estruturado, sem ser analisado, é só dados. Com certeza. Acho que essa foi a palavra cirúrgica, né? É o petróleo do mundo hoje. É isso aí. Não tem nem o que falar. Eu vou mais longe. Claro, a gente entende a associação com essa questão do petróleo, né? Porque é um dos principais insumos e tem uma riqueza, né? Mas hoje em dia, se a gente parar pela extensividade, eu ia usar uma palavra rebuscada aqui, que é o ubico, né? A ubiquidade, que ele está em todo lugar ao mesmo tempo, mas tem uma relação que ele vai até além do petróleo.
porque ele é tão rico quanto, mas ele ainda tem uma condição que ele não é limitado. Pelo contrário, ele só cresce. Quanto mais tu usa, ele não gasta, mais ele cresce. Então, ele acaba tendo essa interação ainda de ubiquidade, estar em todos os lugares e ser enriquecido pelo uso, né? Então, acaba sendo ainda mais incidente ainda, né? E isso é legal, né? Porque na tua fala aí, Elton, tu estava trazendo muito... Porque, claro, a gente didaticamente, para ter os processos, para ter os negócios, para ter as plataformas, a gente acaba criando segmentações, né, da estrutura de vendas, de experiência, de clientes, de marketing, mas a empresa e a interação do produto no mercado, ele é um todo. O cliente, quando compra, ele quer ter todos esses assets, né, ativados aí. Mas tu trouxe uma relação que foi muito importante. O quanto o conhecimento do teu cliente retroalimenta o próprio processo de venda. Né, isso vem muito alinhado à nossa própria visão, né, do que a gente chama de CX Monetization, né, que é essencialmente entender onde estão os pontos de save money e make money na jornada desse consumidor. Mas fala mais um pouquinho sobre isso, né, sobre esse aspecto aí do quanto olhar para o que está acontecendo com o cliente retroalimenta esse processo de vendas também. Não, com certeza. E aí nós temos dois tópicos, né? Estou falando de CX aqui, mas tem o sucesso do cliente também, o CS, que o pessoal fala muito, né? Que é muito importante também trabalhar, porque a cadeia como um todo, a gente fazendo o cliente no centro das atenções. Eu acho que é muito importante sobre isso. Pensa comigo, se você consegue fazer uma análise de dados com coerência, você evita que o vendedor, por exemplo, ou o profissional da área de CX, ele dê tiro errado, eu costumo dizer. Ele vai com mais cirúrgico no processo. E hoje, qual que é o principal ativo que nós temos? É o tempo. Então, você perde tempo com o cliente, você não consegue monetizar adequadamente o seu próprio cliente. Porque quando você está com o cliente no centro das atenções, você consegue entender de fato a dor e o problema dele. Uma coisa que eu sempre falo, gente, não adianta. Como é que você consegue ter sucesso em vendas? Eu falo que é um quarteto fantástico. Você resolve uma dor do cliente, você resolve a dor do cliente, você automaticamente, o cliente confia na sua solução, o cliente confia no seu produto e confia em você. Esse tópico é muito importante, confiar em você. Para um cliente confiar em você, você tem que primeiramente ser relevante para ele. E para você ser relevante para ele, você tem que levar e solucionar uma dor dele. Acho que acabou aquele momento que você ia tomar um café com o cliente. Quando você agenda alguma coisa com o cliente, ele está esperando que você traga novidades e soluções para ele. E aí eu fico pensando como é que as empresas até hoje não fazem uma análise de dado correta, não fazem um entendimento que o cliente está falando e como é que ele faz essa visita e como é que ele vai ser relevante para o seu cliente se ele não consegue entender a dor matricial do cliente. Porque nenhum cliente levanta, vou ali, vou ser legal com o Jefferson, vou comprar alguma coisa com ele. Não, ele faz uma aquisição simplesmente porque ele tem uma dor para ser resolvida, né? Então esse é um ponto que eu queria trazer para vocês e trazendo, Disseu, eu acho que é muito importante, cara, porque hoje nessas mudanças de consultoria a gente fala com várias empresas simultaneamente e literalmente o empresário hoje, ele não tem ideia do poder que ele tem se ele conseguir fazer a mineração de dados correta dos seus clientes. Ele consegue, inclusive, definir o roadmap de produto dele, como eu já disse anteriormente. Então, me causa estranheza eu chegar numa empresa que fatura alguns milhões aí, e não ter estruturado uma área para tomar conta do seu cliente, colocar o cliente no centro das atenções. Já cheguei em casa de cliente que perguntar assim, meu amigo, onde é que está a sua área de sucesso do cliente? É o saque. Cara, serviço de atendimento ao cliente não é sucesso do cliente, não é experiência do cliente, são coisas completamente diferentes. E aí, Disseu, é aquele negócio que a gente tem que literalmente catequizar e evangelizar os nossos clientes, mostrar para ele que o que ele vê é só a ponta do iceberg, ele tem que olhar o que está dentro do mar. Ô, Elton, complementar, vamos primeiro pegar o primeiro ponto seu, que eu achei que você ia falar a palavra mágica que você não falou. SPIN. Então, primeiro, buscar quais são as dores. Você ter essa análise de dados. Então, eu preciso de uma plataforma que me traz esses dados. E segundo, faça o SPIN para o seu cliente, entenda a dor. Igual o Elton falou, ninguém bate na sua porta e fala, Jefferson, Elton, eu preciso de tal coisa. Traga isso daí. E o segundo ponto que o Elton falou é a galera ter muitos dados, muitos clientes tempos, fatura milhões e não consegue trabalhar com esses dados. E aquele velho estado, quem não sabe o que quer, vai para qualquer lugar tá bom, ele vai indo, mas uma hora pode dar ruim. Tu falaste tu ia falar, Sasso, alguma coisa?
Não, eu só ia complementar antes ali, mas me passou aqui da cabeça já. Pode falar. Não, tu fala, nós temos tu falou de spin, não indo para a seara de vendas, mas usando, a gente no nosso dia a dia aqui da Postimetria, a gente é bem inventivo, né? Então a gente até criou uma nova sigla na atuação, e isso vem muito pela própria, desde o processo de prospecção, o cuidado, a visão mais focada no que é relevante para o cliente. Então a gente associou o spin com o bunch, só que invertemos no bunch as siglas. Então a gente criou um novo método que é o Sprintba, né, que passa por todos os processos ali do spin, a situação, aplicação, problema, né, e o N é o que liga os dois. Então a gente mudou o bunch para começar. O bunch no caso começa com o N, né, então ficou NTBA, não bunch, né, porque a gente também entendeu que precisava de todo esse processo, em vez de começar direto falando de budget. Vamos entender o contexto do cliente, vamos entender qual é a dor, vamos entender a estrutura dele, depois entender essas necessidades, o timing, né, a questão da autoridade para a tomada de decisão. Então, só reforçando aí o quanto que a gente usa e sabe muito bem porque é isso, né, querendo ou não, essa visão clientocêntrica, ela deve ou deveria, né, nas empresas, permear todos os processos. Ela está localizada numa área específica, que é a área de Customer Experience, de CRM, atendimento, insights, CS, né? Mas ela tem que ser algo institucional. E aí é onde eu queria entrar, fazer uma nova pergunta para vocês, para o Jefferson e para o Elton. Dentro dessas demandas de dificuldades ou de facilidades de trabalhar esse conceito de experiência do consumidor, a consultoria ela precisa ou ela pode entrar mais em contextos estratégicos ou mais táticos operacionais? Onde ela é melhor aproveitada, ou se é nos dois, e quais as relações desses dois processos aí? Poderiam falar um pouquinho sobre isso? Claro, Disseu. Olha, eu costumo dizer que, neste caso, é uma faca de dois gumes, ou legumes, porque diz o seguinte, presta atenção, muitas vezes, quando você chega numa empresa pensando que ele está com um problema de não vendas, nem sempre o problema está na área de vendas. E aí entra mais estrutura de dados, tem que entender o processo, como é que está, né? E aí entra a parte cultural. Muitas das vezes o cliente não faz estudo de caso, para entender por que o cliente X agiu de uma forma e o cliente Y agiu de outra forma. Então ele precisa muito ter o estudo de caso para ter avaliado. E como é que você vai ter o estudo de dados se você não entra dentro do processo, posso assim dizer, né? Além disso, uma palavra que está na moda é a tornada escutativa. Você não consegue escutar adequadamente o seu cliente e com isso você não consegue ter uma eficiência no processo, posso assim dizer. Um ponto que eu acho muito importante quando você entra com um processo de consultoria, ele tem uma visão externa e quer queira ou não, muitas vezes ele chega, igual por exemplo, acontece em diversos casos comigo e o Jefferson, a gente chega numa empresa, faz a análise comercial e quer queira ou não, a gente começa a desdobrar para a área de estratégia da empresa. Por quê? Uma coisa tem que estar ligada à outra. É muito comum você chegar em empresa de desenvolvimento de software, por exemplo, a estratégia de desenvolvimento está muito forte, a cultura de desenvolvimento está muito forte, mas eu preciso de vender esse produto. Eu tenho que ter estratégia de venda, como vai ser tratada. Então, quer queira ou não, raramente a gente chega numa empresa, que faz somente a consultoria comercial e acaba não indo para a parte estratégica. Só que para a parte estratégica, você começa a desdobrar em compras, em vendas, em análise de dados financeiros, então você começa a desdobrar nesse processo como um todo. E aí que entra muito a parte de educação, de capacitação, aí entra uma infinidade, numa cascata muito grande, que você precisa de conhecer a estratégia corporativa. E isso que é muito importante. E a estratégia corporativa, muitas vezes, cabe o quê? Numa consultoria minha do Jefferson, para vocês terem uma ideia, Disseu e Sasso, 80% do projeto a gente escuta as pessoas. 20% é colocando a mão na massa. Só que eu tenho que ter estruturado isso. Eu tenho que ter muito trabalhado com tanto isso. Diferentemente de outras consultorias, igual eu já ouvi falar de alguns clientes meus, nosso, né, Jefferson, eu sou muito de ligar para o cliente dele entender, fazer a pesquisa dele. Só que você entendeu que eu estou no caderninho anotando o que o cliente está me reportando? Eu não consigo trazer uma análise de dados mais crítica em cima disso aí. Então a consultoria organiza muito a parte da cultura organizacional. Como dizia Peter Drucker, né, a estratégia é comida pela cultura no café da manhã. Se você não tiver uma estratégia bem definida, não adianta. Se você não tiver uma cultura organizacional de análise de dados, cultura organizacional de o cliente estar no centro da atenção, não adianta. Você não vai ter sucesso no processo. Elton, você está falando com tanta convicção,
Gente, são 20 anos fazendo isso que eu estou fazendo, e 90% das vezes que eu chego nas empresas que não tem a cultura muito forte do cliente no centro das atenções, que é o nosso mote principal aqui hoje, consultivamente ele não vai conseguir agregar nada para o cliente. E lembra que eu disse, se você não resolve uma dor e não tem confiança no seu cliente, a eminência de não ter sucesso no processo é muito grande. Mas nesse sentido, só para pegar essa tua ideia, tu entende que a ação é precisa. O que é necessário, ou o meio que o parceiro de consultoria vai estar fazendo dentro da empresa? Ela precisa, eu imagino que não é a camada estratégica, o board, que operacionaliza. Então, se a estrutura consultiva for só um papel, ou uma intenção, um desejo do board, ela, como eu disse, a cultura como estratégia para o café da manhã. Mas, por outro lado, como é que tu chega com força na operação para também ter legitimidade para mudar processos, né? Onde Sim. É que está esse afinamento aí? Como é que ele é feito no dia a dia do negócio mesmo? Neste caso aí, a gente tem que mostrar para o time, no todo, o engajamento, tem que trazer engajamento. Então, você tem que mostrar para ele os benefícios que ele vai ter. Primeiro ponto. Porque as pessoas só agem quando vê um benefício para si próprio. Não adianta. Ou seja, não é à toa que a coisa que eu mais gosto é de vendas, porque se eu trabalho muito, eu tenho um bom salário, se eu trabalho pouco, eu tenho um baixo salário. Então, como é que a gente trabalha muitas das vezes? Eu mostro para o cliente, por exemplo, já fiz casos desse, com o pessoal da operação, ligando para o cliente e conversando com ele, você teve um atendimento com o Jefferson, como é que foi o seu atendimento? Então, eu começo a trabalhar muito análise de dados, pensando, ouvindo o cliente para trazer informação para dentro do processo. Mas é muito importante mostrar, numa reunião de abertura de projeto, por exemplo, que é o nosso processo, para assim dizer, o board dizer, nós estamos contratando esses guris aqui para eles mudarem nosso processo e alavancar o projeto como um todo. E aí a gente vai falando com as células específicas para trazer o resultado, para assim dizer. Como eu disse, de nada adianta o board comprar a ideia, como você disse, na verdade, seu, o board comprar a ideia e o pessoal da operação não comprar, porque é eles que fazem acontecer. Entendeu? Então é por isso que é importante chegar e derramar literalmente a informação para eles. Então, muitas vezes, eu tenho até mais reuniões de status report com o pessoal da operação do que com o board do projeto. Porque o cara, normalmente, do board, ele quer o seguinte, é igual a gente faz com um projeto de análise de dados. Qual que é o resultado? É isso que ele quer ver. Só que eu tenho que mostrar para o time de operação a importância da gente fazer aquele processo, porque muitas vezes eu não vou aumentar o trabalho dele, eu vou deixar mais escalável o projeto com menos esforço, porque eu vou ter uma análise mais pontual dentro do processo, entendeu? E aí, Elton, complementando, você falou no início sobre mudança, e é a resistência. Se eu não mostrar o benefício que a pessoa vai ter, não mostrar o benefício, igual você falou, cara, as pessoas querem saber o que elas vão ganhar com aquilo. Então, não tendo essa estratégia, não mostrando o benefício, a resistência é fato. Quando eu e o Elton entrando num projeto, a gente já sabe que vai enfrentar resistência. Não vai ser todo mundo, não, vamos mudar. Que eu falo muito, gestão de mudanças. Mudança é dolorida, qualquer tipo de mudança, né? Desde quem não vai na academia, começar a ir na academia, até uma mudança processual, né, dentro da empresa. Então, na hora que eu vou mudar para trazer a melhor experiência do cliente, primeiro eu tenho que alinhar a estratégia e mostrar para as pessoas que aquilo vai ter uma melhoria, que aquilo vai ter uma mudança na experiência do cliente, vai ter uma mudança no dia a dia dela. Aí sim funciona. Eu acredito que, desculpe interromper, mas acredito que isso junta muito com a questão da cultura de dados mesmo, né? Nesse ponto a gente começa a pensar, se essa cultura já tivesse estabelecida na empresa, todo mundo tivesse acesso ali a esse dado de, por exemplo, da experiência do cliente, conseguisse ali compreender qual que é a dor que a empresa está enfrentando, que esse cliente está enfrentando, aí ia ficar mais claro para todo mundo quais são as ações necessárias, né, para a estruturação da empresa, de o que a gente precisa chegar ali para alcançar esse ponto. A galera que está desenvolvendo o produto ia entender ali, poxa, esse é o problema que o comercial está enfrentando. É uma questão de comunidade, de compreensão de dados, que acaba sendo um engasgo, no final das contas, para a operação, para essa compreensão, né? E aí porventura, acaba que vocês ali, já na área da consultoria, entram e chegam nessas barreiras de, a empresa inteira às vezes nem compreende a dor geral do próprio cliente. Então, como é que a gente pode avançar, né? E aí entra o trabalho de vocês nessa especialidade. Aproveitando o gancho, Sassi, que você disse, uma coisa que é muito importante, que quando a gente fala em tecnologia, aliado à consultoria, a gente tem como trabalhar como ferramenta para potencializar cada vez mais o trabalho das pessoas.
E quando você tem uma análise de dados mais precisa, você gera um impacto muito grande para o cliente. Isso é muito relevante, entendeu? É como eu sempre falo, tanto é que vocês pararam para pensar, hoje, por exemplo, eu tenho um filho de 13 e uma filha de 14 anos, eles já estão na aula de lógica de programação. Porque hoje, se você não entender a lógica do negócio, a lógica de uma análise de dados, a lógica por que eu estou atendendo aquele cliente, futuramente você não vai ter muito sucesso. Então, tem vários dobramentos. E aí, uma análise de dados é muito importante, porque hoje, por exemplo, fala-se muito em data lake, em big data. Tá, mas o que você vai fazer com isso? Você vai pegar isso e vai fazer o que com isso? Muitas vezes chega na empresa, eles não sabem. Por exemplo, tem empresa aí que tem clientes há 20 anos, mas te garanto, se você entrar profundamente no processo deles, eles não sabem o que fazer com aqueles dados. É muito doloroso ouvir eu falar esse tipo de coisa, mas é comum, é muito comum, infelizmente. Você pega empresas aí que já está na terceira, quarta geração de gestores, posso assim dizer, da família, posso assim dizer, eles têm aquele medo de mudança e aquela cultura enraizada de ter que tomar uma decisão, mas eles não sabem. Toma aqui, ó, vou para lá, vou para cá. E se ele fizer uma coisa simples, colocar o cliente no centro das atenções e ouvir o cliente, ele não tem, às vezes ele não tem ideia do poder disso. Exemplo disso, empresa de grande porte, por exemplo, uma empresa que eu gosto bastante, que eu uso, vocês viram até o joinha aqui, eu fiquei com vergonha daquele joinha que apareceu, eu até desabilitei aqui, é a Apple. O que a Apple traz? Para mim, é a maior referência de cliente no centro das atenções. Por exemplo, dá um caso aqui, fazendo um adendo, uma vez eu tive um problema em um dos meus aplicativos, eu liguei na Apple, não sei se já teve experiência de fazer um suporte na Apple, na hora que eu liguei, eles já atenderam, reconheceram o meu número de telefone, porque eles têm todos os relatórios da gente lá, né? Olha para você ver o nível de análise de dados que os caras fazem. Tudo bem, senhor Elton? Atendi, pegou meu número de telefone, vimos que o senhor tem tal produto nosso, e eu queria, infelizmente, eu tenho, a minha fila de suporte está a 4 minutos. Que tipo de música eu gosto de ouvir? Eu falei rock. Ele colocou uma playlist de rock. Olha o nível de atendimento. Quando a empresa entender isso, ele vai entender porque quando a Apple lança um produto, tem gente esperando na fila. É porque ele coloca literalmente o cliente no centro das atenções. Então, acho que isso que tem que trazer muita análise de dados. Isso é uma análise de dados muito forte. Eu fiquei impressionado, e aí, aos poucos, os meus amigos em volta, quando eu conto essa história, o Jefferson sabe que em toda consultoria eu mostro esse processo. Nós estamos saindo recentemente de montar uma área de sucesso do cliente com o cliente, porque a gente tem que chegar, primeiro ele tem que ter a cultura do CS para depois ir para o CX. Não adianta o cara querer pular de uma hora para outra. Eu sempre digo o seguinte, na vida, nós temos que cumprir etapa, mas não tem por que você ficar um dia na etapa, acelera isso. Mas para acelerar, você tem que ter uma aceleração coesa. Eu sempre cito esse caso porque o pessoal pergunta, o que te prende na Apple? Você parar para pensar, um produto, um notebook da Apple, um notebook da Dell, ele te entrega a mesma coisa, no final das contas. Só que aquele negócio, eu sei que se na manhã eu tiver um problema com a Dell ou com a Apple, teremos tratamento diferente. Show de bola. Muito bacana, acho que a gente acaba passando por vários processos aqui, por vários momentos, contexto da empresa, e aí tudo isso que está falando, vocês estão falando, Jefferson e Elton, aí, fez eu pensar o seguinte, então, as empresas têm um processo evolutivo, né, desse crescimento, desse desenvolvimento, como a gente está falando, né, eu fiz, inclusive, um dos meus titulações ali de mestrado, o do nome que eu dei foi Data Culture Evolution, ou Evolução da Cultura de Dados, e justamente eu estava vendo como é que as empresas, como é que tecnologia, em síntese, como tecnologia impacta o processo de gestão, mas mais detalhadamente, porque a minha expectativa é que as grandes empresas já estavam atuando de uma maneira, ao olhar para o cliente com os dados não estruturados, né, descritivos, qualitativos, e para minha surpresa eu vi a partir desse contexto de estudo que elas não estavam. Então a postimetria inclusive cresce e aparece a partir desse contexto de pesquisa. E aí quando no desenvolvimento, no processo, né, na sequência disso, a gente começou a ver aquelas empresas que estão fazendo o chamado transformação digital, né? E aí elas começam a se estruturar, a criar alguns elementos ali relacionados a como eu organizo minha base de dados, como é que eu monto, a gente falou em Data Lake, né, que é esse repositório de informações, né, esse lago de dados, né? Então, entrando justamente nesse contexto até um pouco mais ferramental, quais os principais recursos, né, que justamente uma assessoria, uma consultoria, um parceiro de serviço pode agregar para o negócio, né? E eu penso que eles estão desde auxiliar o cara a ter
uma nova visão da estrutura organizacional, mas também frameworks de trabalho, de gestão, né, plataformas, né, não por acaso a nossa parceria em termos de parceria de distribuição, e até mesmo KPIs, né? Então, como é que esse consultor entra com essas ferramentais? Quais são as principais ferramentais que ele pode usar e trabalhar com essas organizações? Disseu, eu costumo dizer que hoje, sem inteligência o negócio, sem tecnologia, nada anda. Eu costumo dizer muito fortemente sobre isso, e para a área de consultoria muito fortemente também sobre isso, tá? Você tocou num ponto aí que é muito engraçado, engraçado não, né? Que é muito pertinente, que é a transformação digital. Às vezes uma pessoa acha que por ele ter um computador mais evoluído, é a transformação digital dele, mas não é. Então você precisa trabalhar muito fortemente e ter essa estrutura. E onde é que a consultoria entra nisso aí? Um olhar do todo. Entendeu? Porque quando a consultoria entra, ela faz uma análise assim, de cima da empresa e começa descendo. Quando ele chega dentro do cerne da empresa, ele tem que analisar e estruturar todo o processo, como eu posso assim dizer, entendeu? E aí a gente começa a trabalhar em cima de eficiência operacional, porque cada vez mais as pessoas querem fazer mais com menos, e trabalha muito fortemente em cima disso aí. Eu acho que você consegue ter uma estrutura operacional em cima disso aí. Você começa a trabalhar com aperfeiçoamento da experiência do cliente, porque às vezes, infelizmente, hoje o mercado coloca as nomenclaturas que as pessoas não entendem muito bem. Então a gente tem que aculturar o cliente, o que seria essa experiência do cliente, posso assim dizer. E o que é mais doloroso às vezes, que eu vejo que a postimetria auxilia muito. As empresas hoje têm vários pontos de comunicação omnichannel, né? Então, se você não consegue consolidar isso em vários pontos de convergência, você tem, por exemplo, vamos pegar uma pesquisa com o cliente no suporte, trazendo para a área de software, uma pesquisa com o cliente na área de implantação, na área de vendas, tá, beleza, mas como é que eu vou estruturar isso? Aí entra normalmente uma consultoria para processualizar tudo isso para entregar um cliente com mais eficiência, né? E o principal, quando você traz esse mote, você ganha o quê? Agilidade, entendeu? Um cliente, quando abre um suporte, às vezes, numa empresa de software, por exemplo, vamos supor, experiência minha do Jefferson, muito horário para de software, a gente fala bastante de software, gente. Quando alguém liga e faz uma reclamação porque não está emitindo nota, gente, no mínimo, tem um cliente parado, um caminhão parado, e aquele negócio, se for varejo, por exemplo, que é muito dinâmico, pensando, por exemplo, na transformação digital dos marketplaces, por exemplo, ele sai de uma página, entra na outra página e faz a compra. Você perdeu o cliente, nunca mais ele volta. E aí vai para o Reclame Aqui, começa a reclamar da empresa e esse processo como um todo. Onde é que as pessoas ganham muito na área de serviço de visão externa? Onde eu consigo agregar em experiências que eu tive no passado com alguma outra empresa. Você está entendendo que isso acaba sendo análise de dados? Acaba fazer a análise de dados do processo como um todo, para a gente poder ser mais estratégico, e é muito importante. Uma coisa que eu sempre falo, a pergunta anterior, seu, quando você fala assim, qual que é a importância do board no projeto? Fazer acontecer. Eles têm que comprar ideia e mostrar um engajamento para com o time, posso assim dizer, entendeu? Eu acho que é muito importante esse processo. E outra coisa, quando você dá uma plataforma e a consultoria, a gente costuma montar processos de comunicação ativa. O que é comunicação ativa? É as áreas se falarem entre elas. Às vezes, por exemplo, na área de software, existe um ticket aberto na área de suporte que ele está na área de implementação e o comercial e o CX, o CS não está sabendo disso. E a gente precisa de cada vez mais consolidar essas informações. A gente precisa de ter um acesso entre todos nas informações com mais eficiência. Porque quer queira ou não, gente, nessa experiência minha do Jefferson de implantação de software e de consultoria, 90% dos problemas empresarial está na comunicação. E comunicação é consolidação de dados. Não adianta. E aí, Elton, vem um ponto. Você falou, nas minhas contas aqui foram 3 vezes. Consolidar dados. E no final, tudo é a experiência do cliente. Igual você comentou, dependendo do segmento, 1 minuto que tiver parado, ele vai abrir uma nova aba e vai para o concorrente. E acabou. Então, vamos lá. Quando eu não tenho uma ferramenta que me centraliza, que me traz todos os dados do cliente que eu possa analisar, eu vou ter que ficar migrando. Agora eu vou abrir esse sistema, agora eu vou abrir outro. E outra, agora, explorando a minha parte, né, que é de arquitetura de soluções, que é o que acontece muito, infelizmente, sistemas não integrados. É pior ainda. Quando uma parte é feita aqui, a outra parte é feita ali e ninguém se comunica. E aí, quando ninguém se comunica, uma coisa que é muito comum acontecer é o famoso batata quente. Joga pro outro. Não, isso aqui é culpa lá do meu amiguinho. Não tá comigo, tá com outro. E no final, cara, o cliente, ele não quer saber. O cliente ele tem que ter uma boa experiência. Então, ter centralizado, ter consolidado, ter num lugar só, eu conseguir ver todas as informações,
auxilia na tomada de decisão, a mexer no processo e a melhorar a experiência dele consequentemente. Perfeito. Sabe que a gente vê muito assim, nós trabalhamos de uma maneira até agnóstica com métricas, né, de análise de satisfação, mas a gente dá um centro na condição do NPS, né, da evolução e do NPS, que é o Spontaneous, NPS em especial, porque ela é dessas métricas a mais, digamos assim, conectada com a visão de rentabilização, justo no nosso conceito de monetization, né? Mas eu costumo dizer, mas existem várias métricas, KPIs, né, que fazem essa medida, Customer Satisfaction, que analisa a jornada em cada ponto da satisfação, o Cs, que vai analisar o esforço, né, no uso de um determinado recurso, interface, produto, né, 5 stars, que vai, né, dar as estrelinhas ali, N formatos, vamos dizer assim, né. O cliente, e a gente da área técnica é muito preocupado nesse contexto do formato em si. A gente até fazendo um jabá aqui de um livro, né, que a gente foi coautor aqui também, né, que é o Experiências que Deixam Marcas, volume 2. Numa das sessões ali que a gente escreve, a gente fala justamente sobre esse conceito de, cara, não obstante, óbvio que cada métrica tem o seu papel e o seu contexto, né? Então, não existe uma panaceia que resolve tudo, né? Então, o C7 é importante para analisar durante a jornada, pegar determinados pontos. Mas, no fim do dia, o que tu precisa é, de uma maneira positiva, aculturar o teu cliente de que, ele vai ter um momento de te dar feedback, e 2, tu tá contando com esse feedback dele, né? Seja lá o device, o método, o formato, o que for, né? Então, ou tu deixa um canal aberto para ele te trazer espontaneamente, ou tu estimula ele a fazer justamente esse movimento, né? Então, eu acho, assim, que inclusive um papel, e aí me corrija se eu estou errado, da consultoria, é justamente auxiliar a empresa a entender essa verticalização que precisa fazer, para que ela seja, independente da métrica, tenha essa visão de antecipar a necessidade do cliente para levar isso aí e retroalimentar os seus processos. Faz sentido essa lógica, assim? Total, Odisseu. Isso aí é uma coisa que eu sempre falo nos processos consultivos que nós trabalhamos, eu e o Jefferson, porque a gente tem que mostrar para o cliente. Uma coisa é muito forte desse processo que a gente trabalha a parte de consultoria. 90% das vezes, às vezes 90% é um número alto, mas não é. 90% das vezes o cliente sabe da dor, mas não quer aceitar a dor. Ele sabe do problema e não quer aceitar o problema. Então, é todo o processo de consultoria, trabalho e visão como um todo, porque como um CEO me falou comigo uma vez, eu te contratei para fazer meu trabalho, não é porque você foi o mais barato, ou sei lá o que for, mais experiente, não é porque você está falando com várias empresas do meu segmento, então às vezes você traz essa informação e coleta as informações, por isso que a consultoria tem muito a agregar nesse processo, posso assim dizer, entendeu? Sim. Tu ia perguntar? Vai contigo aí, Sassi. Eu ia falar, né, pensando nesses todos esses tópicos aqui que que a gente foi falando, assim, a gente viu que a gente realmente tem muitas dores, assim, no mercado, né, e aí, tendo isso em vista, o que me ocorre aqui qual que vai ser o futuro, então, dessa ação consultiva, né, qual que será o impacto que isso vai causar na experiência do cliente, o que a gente vislumbra para o futuro nesse sentido? Olha, eu costumo dizer o seguinte, eu acho que não é nem futuro, Sácio e Disseu, é o agora, porque penso o seguinte, hoje nós vivemos num mundo que tem muito conflito de geração. Então você chega numa empresa, às vezes, você tem a geração X, Y, Z, H, e letras alfa, beta, e eu descobri que tem mais ainda, meus filhos falando, e qual que é o problema disso? Você ter um entendimento do processo como um todo. Então hoje, a consultoria, eu não vejo ela separada de tecnologia, e cada vez mais personalizada, é o que eu vejo nesse momento, entendeu? E outra coisa, quando você faz um trabalho de consultoria ou de atendimento ao cliente, o cliente busca o quê? Personalização, porque nós somos seres indivíduos, e cada um tem sua individualidade, e ele quer ser respeitado em cima disso aí. Então nós temos que trabalhar fortemente no impacto da experiência do cliente. Como que eu posso impactar para fazer com que esse cliente venda os meus processos? E hoje não adianta. Cada vez mais, se a empresa não entrar na tecnologia, utilizar a inteligência artificial
para auxiliá-lo numa tomada de decisão, ou metrificar, ou Big Data, esses nomes todos que a gente usou até agora, você não vai ter sucesso no seu processo. Não vai ter jeito. Então, hoje, cada vez eu vejo o seguinte, penso o seguinte, se você chega numa empresa, você não consegue falar sobre experiência holística. O que seria experiência holística? Você tem que fazer o trabalho como um todo, você tem que fazer o quê? Você não tem que estar olhando só para aquele processo, você tem que ter uma multicanal de trabalho. Hoje você tem WhatsApp, tem Telegram, tem Instagram, você tem um monte de informação, rede social, absurdamente. O que está falando em você em rede social? Eu conheço um caso que um cliente tinha um problema, ele acabou usando o Reclame Aqui como abertura de chamada, que ele suporte não resolvia, ele não Reclame Aqui. Pensa, uma empresa aí que tem vários clientes, ele não consegue monitorar isso. Qual que é o custo da empresa ter um profissional monitorando esse tipo de rede social, por exemplo? Então, como é que você consolida isso como um dado depois? Esse é um ponto muito importante. Outra coisa que é muito importante também, as empresas hoje estão muito orientadas à sustentabilidade. Deixou quicando aí um jabá para contratar postimetria, obviamente, né? Obviamente, claro. Isso foi de propósito. Não, mas é isso mesmo, não adianta nada, meus amigos. As empresas hoje não estão olhando para isso, entendeu? E aí, cada vez mais, a gente tem que buscar um ambiente colaborativo, e cocriação, e ter essa criatividade como um todo. Porque quando você tem um ambiente colaborativo e cocriação, você está escutando o seu cliente. Opa, estou ouvindo o cliente. Você está vendo que muitas vezes, mesmo sendo trabalho de consultoria, nós estamos permeando sempre em ouvir o cliente, porque as empresas que não ouvem o seu cliente, ele está construindo um produto, às vezes, que ele pode ficar o melhor produto do mundo, mas ele fica na prateleira da empresa, na prateleira da gôndola, posso assim dizer, porque ele fez algo que não tem usabilidade. E quando você tem uma plataforma de análise de dados, tem uma consultoria, a gente mostra para o cliente que a importância é ele ser proativo. Empresa que é reativa, o cliente está indo embora, ele nem está vendo. Show de bola. Gostaria de complementar um pouco, Jefferson, sobre essa questão aí mais de futuros, vamos dizer assim, né? Só assina embaixo, depois de tudo isso aí, não tem mais nada a complementar. Gente, nós estamos aqui já nos encaminhando aí para o fechamento, né? Eu achei bacana vocês trazerem justamente essa relação direta que se cria com o parceiro consultor, com as tecnologias, né? Com as estruturas aí de plataformas tecnológicas, processos de inteligências aí, processamento de dados, né? Que a gente tem. E aí eu queria então que vocês pudessem trazer então o que seria na prática a síntese, né, por que é importante uma empresa que quer chegar nesse conceito de clientocêntrica contar também com esses parceiros de serviços que vão ajudar ela, né? Para que isso é importante, né, na construção dessa estratégia, vamos dizer assim, de experiência do cliente, né, dentro das várias possibilidades aí de atuação. E aí já pedindo para você, já no final, e também já trazer aí os seus fechamentos aí desse processo, né? Então, já agradecendo vocês aqui também pelo tempo também, né? Foi muito bacana aí. Não, perfeito, eu agradeço o convite. Eu acredito que muitas dessas coisas que nós falamos até aqui agora, a gente tem que pensar em implementar práticas que envolvem o cliente cada vez mais. Colocar o cliente nas estratégias empresariais. Se você parar para pensar que as empresas que mais crescem hoje é a empresa que coloca o seu cliente no centro das atenções. Se você parar para pensar que nós temos aí as Big Tech, que o pessoal fala, eles colocam 100% o cliente no centro das atenções. Mas por trás disso, existe uma análise de dados muito grande. E quando você chega para a consultoria, que é o trabalho que eu proponho fazer sempre, eu chego, entendo e apresento o processo como um todo para o cliente. Entendeu? Isso é tendência, não adianta. Você tem que usar a tecnologia a seu favor e aculturar cada vez mais o seu cliente para transformar o trabalho do cliente de forma mais consultiva possível. Veja, você tem que aprender a ouvir o cliente, trazer para dentro de casa e ter sucesso no processo. Bom, para finalizar aqui, eu quero agradecer o convite de Seu e Sasso. Para mim foi muito elucidador. Contem comigo no processo como um todo, você sabe disso, que a gente está desenvolvendo uma parceria muito grande aqui. Tenho certeza que tem um mercadão aqui em Goiânia para a gente falar, nós estamos falando de Goiânia, meus amigos. E cada vez mais a gente percebe que tem um mercado muito grande para se trabalhar em cima disso aí. Você quer um exemplo? O varejo hoje está sofrendo muito com isso. Porque o varejo está acostumado o pessoal ir na loja hoje. E quem de nós aqui vai na loja, experimenta um tênis e compra na internet? Entendeu? O varejista tem que começar a pensar isso. Por que o cliente está saindo e comprando na internet? Isso em análise de dados não consegue fazer.
Sem um posto de metria, a gente não consegue fazer. Então, a gente está disposto a fazer isso e cada vez mais entrar no mundo da consultoria e entender as dores do cliente. E para isso, precisa de análise de dados. Exato. De complementar, pensando vamos pegar nesse segmento, vamos pensar num triângulo, onde cada ponta dela, vamos colocar pessoas, que a empresa tem as pessoas trabalhando, eu tenho os processos a serem definidos, né? Pessoas, processos e o sistema, com o cliente no centro. Isso tem que estar em organização. Então, eu tenho que ter processo dentro da empresa, eu preciso ter as pessoas, né? Que aí traz o que a gente falou, que querem mudança, com cultura, e eu preciso de soluções, tecnologia, porque vamos lá, gente, hoje em dia é tecnologia, eu preciso de tecnologia para conseguir consolidar tudo isso e cada vez mais aprofundar com a experiência do cliente, que é sempre o cliente no centro, porque o pensamento tem que ser esse. O Elton falou agora ele citou o caso de quando faz um produto, você tem que pesquisar do cliente, cara, eu faço um produto para mim. Então, quer dizer, eu só vou vendê-lo se tiver outros Jeffersons com o mesmo gosto. Mas a chance desse número ser pouco é muito alta. Então, para eu fazer um produto, eu tenho que ouvir o meu cliente, entender ele. Então, esse foi o meu complemento e agradecimento aqui, Dirceu, Sácio, por esse convite aí. Como o Elton falou, a gente fala de Goiânia e tem um mercado gigantesco e pode contar com a nossa parceria aí que a gente vai longe. Nós que agradecemos, pessoal. Nós que agradecemos aí. Eu queria trazer também que isso, acho que uma síntese legal é justamente esse trabalho que vocês ajudam a fazer no cliente. Até um tempo atrás, as empresas juntavam um monte de gente na volta de uma mesa para fazer o chamado toró de parpite, né, das dicas. Era quando tinha uma visão de um modelo mental corporativo de fazer com que a estratégia influenciasse os dados. Porque se não tinha oportunidade, se tinha muito pouco recurso para tratar dados. Hoje, a gente tem visto, né, uma capacidade tanto da geração de dados quanto de tratamento disso que está crescendo exponencialmente. Então, é o grande momento de fazer com que os dados influenciem a estratégia, né? Eu acho que um parceiro consultivo faz isso de uma forma super bacana e a gente está muito bacana com a nossa parceria aí também. E, gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Estamos juntos aí, vamos para frente. Pessoal, até o próximo episódio aí do nosso podcast aí, Opinião Tem Valor. Tamo junto. Abraço, gente. Obrigado. Valeu, pessoal. Abraço.